Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias de Estado, de facto, ao longo dos últimos anos, parece que se descobriu em Portugal uma mina de ouro de dimensões e produção sem paralelo. Mas essa mina de ouro não estava no subsolo, não estava à superfície, estava nas gavetas e nos armários das famílias portuguesas que estavam em situações de desespero e que, relativamente àquilo que foi vivido ao longo dos últimos anos, as dívidas que este Governo tem vindo a aumentar em relação ao Estado e que não eram culpa das pessoas que ficaram desapossadas dos seus bens e das joias de família que lá tinham guardadas nas gavetas, no momento mais grave das dificuldades que as pessoas atravessaram, em último recurso e tantas vezes em desespero, milhões e milhões de euros saíram em ouro, em prata, em metais preciosos, em peças de valor até muito mais do que o valor material presente do nosso país, como já foi aqui demonstrado. Na altura em que a resolução da Assembleia da República foi aprovada, na sequência do grupo de trabalho que já foi aqui citado e que fez um trabalho de alta qualidade, das principais conclusões, mas não a única, era a necessidade de ser produzido um novo regulamento das contrastarias, que substituísse o que estava em vigor, desadequado, devia ser aprovado no máximo a tempo de entrar em vigor antes da renovação das matrículas, janeiro de 2013. Estamos em maio de 2015. As famílias portuguesas detentoras de ouro e metais preciosos, tal como o PCP alertou, atravessando enormes dificuldades, foram forçadas a vender o ouro e as joias de família, continuaram de então para cá nas mãos de alguns comerciantes que fixaram o preço de compra destes bens a seu belo prazer, arrecadando assim com a sua posterior venda para o estrangeiro lucros fabulosos. Há mais de 2 anos nós alertámos, é preciso pôr um ponto final a este saque e a esta dilapidação do património nacional. Esta é daquelas situações que não é nada bom dizer que esta proposta peca por tardia. Antes de mais, peca por tardia. Importa, por outro lado, ter em conta a estrutura e os meios para além das normas legais que determinam a vida cotidiana deste setor e desta atividade. É importante ter em conta a necessidade de reforçar a estrutura e os meios e a capacidade da Imprensa Nacional de Casa da Moeda e, designadamente, das contrastarias, elas próprias, enquanto entidades oficiais que têm que ter uma capacidade de resposta relativamente às exigências e às necessidades de um setor, agora com novas responsabilidades em função desta lei que se aqui apresenta, desta proposta de lei que se aqui apresenta. A mesma coisa, tal como aparece na resolução da Assembleia, relativamente à ASAI, não é da tutela da Segurança do Estado, mas é uma matéria fundamental para a prossecução dos objetivos que esta matéria exige e que suscita neste debate. A questão da falta de articulação entre as entidades na fiscalização e na atuação no terreno. A falta de articulação que foi sentida e observada pelas estruturas do setor e que continua a ser um problema crescente hoje em dia. Para terminar, Senhora Presidente, duas observações que de facto terão de ser analisadas e ponderadas no trabalho da solidariedade, principalmente tendo a ver com o artigo 41, como já aqui foi também colocado, a questão das licenças, por exemplo, em relação às atividades complementares que os retalhistas da orivesaria podem ter, em si mesmas não sendo necessariamente passivas de licenciamento, mas quando quem se dedica fundamentalmente a essas outras atividades passa a poder ou não equiparar-se a retalhista de orivesaria, que é uma matéria que vai exigir algum alerta da nossa parte. E, por outro lado, também no artigo 41, mas também no artigo 26, a questão dos meios artesanais na produção de peças e na consideração do conceito de industrial relativamente à orivesaria, artista da orivesaria versus industrial, quando nós sabemos que no nosso país o tecido empresarial neste setor é constituído por microempresas, na sua esmagadora maioria, com uma média de trabalhadores de 2 a 3 trabalhadores, com oficinas, usando, na maior parte dos casos, métodos artesanais próprios da nossa orivesaria portuguesa. E, por isso, há aqui uma diferenciação de casos em que as microempresas portuguesas e os métodos artesanais de produção das peças vão exigir aqui a consideração devida relativamente a esta linha de fronteira que está definida, quer no artigo 26, quer no artigo 41. São matérias que... Queira concluir, Sr. Deputado. Terminando, Sra. Presidente, são matérias que teremos que ter em conta na especialidade, mas de qualquer das formas fica aqui o alerta para uma matéria que realmente já devia estar a ser
objeto de medidas concretas por parte do Estado português. Isso.